Boa tarde, obrigada BusinessMap pelo convite. Hoje vamos falar de times híbridos. Deixa eu só entender onde é que está o contador de tempo? Ali, no meio, perfeito. A ideia é falar times híbridos no contexto de inteligência artificial e pessoinhas. Só me apresentando, eu sou a Mari, trabalho com tecnologia, com modelos operacionais já tem alguns aninhos, com algumas certificações pelo caminho, mas a minha formação é em tecnologia mesmo. E esse aqui é um pouquinho da minha trajetória, né? Passei aí por banco por bastante tempo, pelo PagBank, depois tive uma jornada interessante em consultoria estratégica na Bain Company, agora estou na Latam Airlines, à frente de capacidades digitais, e os aceleradores são os nossos famosos shared services, serviços internos, sistemas internos das áreas funcionais, tipo finanças, RH, essas coisas divertidas do nosso dia a dia. Vamos ao nosso tema, que hoje o tempo é curto. A gente vem há anos falando sobre formação de times ideais para fazer com que a tecnologia sirva aos negócios da melhor maneira, que depois foi ganhando o nome de produtos digitais. Então, uma referência aqui não exaustiva, obviamente, a gente parte aqui da década de 90 com o Scrum, falando sobre os times com Product Owner, Scrum Masters e seus devs, ali mais ou menos o máximo de 9 pessoas era o desafio proposto. Depois veio o Manifesto Ágil e tornou isso uma abrangência muito maior, né? E trouxe o Scrum e outras práticas que já existiam, como XP, coisas assim. Depois veio o Kanban, mas foi penetrando em escala as organizações. E ali a gente mantinha mais ou menos a quantidade de times. Depois começamos a falar de tríade de produto, com o Marty Kagan, e também apareceu aqui a parte de dados ao longo desse caminho. E aparece a decisão entre Product Manager, Designer e alguma liderança de engenharia. E aí esses times, em geral, começaram a aumentar bastante de tamanho. Quando a gente olhava o mercado 12, que foi conservadora, não era incomum ver times aí de 15, 19, 20 pessoas, que é o que depois acaba acontecendo com mais potência quando o tema de dados ganha ainda mais interlocução. Agora a gente começa a falar de squads aumentadas por AI. E aí eu acho que essa curva começa a mudar de sentido. Qual é o tamanho de time que a gente vai ter? 5? 3? 1? Ouvi dizer aí que tem banco dizendo que é 1 mais muito agente. Então, e aí, como é que vai ser essa dinâmica? Mas a realidade é estar, né? A possibilidade é estar. Bom, com a chegada dos agentes, a gente começa a ver a inteligência artificial em outro patamar. Não só o patamar de otimização de processo e fazer as coisas mais rápido, mas de tomar decisão e de fazer parte de verdade de uma cadeia de ação pró um processo, uma cadeia de valor. Então, um pouco do que as pesquisas nos mostram. A Gartner nos diz que 40% das aplicações corporativas vão ter agentes de IA ao longo de 25. A McKinsey nos fala que 62% das organizações já estão escalando, experimentando IA. Uso, né? Pode perceber que aqui tem uma drive de uso. E que 40% mais dos projetos, segundo a Gartner, serão cancelados até 2027, porque não tem clareza de valor. Que vou fazer uma pausa. A linha do tempo anterior, essa aqui, ela corria num desafio histórico de que a tecnologia, como fazer a tecnologia aportar de verdade valor aos negócios. Eu parti daí. Então, executar era caro, né? A trilha de requisitos era custosa e era um baita desafio ter o potencial máximo da tecnologia numa interação de velocidade adequada com esse negócio. Muita separação, né, muito handover, interações lentas, solução estocada para homologação, uma dinâmica ruim, que, portanto, o custo de execução era muito alto e fazer essa dinâmica acontecer custava caro às organizações. Quando a gente entra no mundo agêntico, a execução custa pouco. Não vou falar de custo de token, né? Não é zero. Mas o grande esforço de construir solução dropa exponencialmente. E, portanto, o risco deixa de ser o desenvolvimento e passa a ser o famoso upstream. Então, quando a gente olha um ciclo de vida típico de um produto, o famoso Product Development Life Cycle, em geral, aqui estou generalizando, tá? É um exemplo. Isso podia ser feito de granularidades diferentes, de etapas diferentes. Mas, em geral, você tem um discovery, a gente fechou 25 mais ou menos assim, né? Tem um discovery, e aí também
Só para tentar ilustrar. Tipicamente, a responsabilidade maior entre PM e designer. Você tem um tempo de definição, que aí a tríada, a engenharia já aparece, dados os meus campos de oportunidades, como é que eu exploro o maior potencial delas. Depois você tem uma engenharia para fazer o build, pode ter dados de outras partes, mas em geral é o time técnico. Depois você tem alguma coisa, uma etapa de testar, podendo ter QA ou não. Você tem o deployment, e aí você, além da engenharia, avança a operações de tecnologia, tipicamente em papéis de SRE, coisas assim. E aí você tem a operação, né? Um time de suporte, seja que time seja. Mas percebe que as etapas ainda tinham alguma referência de papéis ali. Ao longo desse ciclo de vida, a gente gravitava ou gravita a responsabilidade para expertises diferentes ao longo do caminho, apostando que essas expertises são capazes de levar a gente a um resultado melhor. Muito bem, métrica-chave dessa história em que o desafio a executar é a bendita vazão. A capacidade de entregar coisas no intervalo de tempo, throughput. Então, por quê? Porque o desafio é executar rápido, o desafio é ter time to market, é reagir às necessidades do meu cliente, do meu mercado, em tempos razoáveis. Esse é o desafio. Então, throughput é uma vazão importante, mas a gente ainda segue com multi-expertise e etapas distintas que nos exigem handover, coordenação. O que acontece quando os agentes entram em cena? Quando os agentes entram em cena, a capacidade de executar, então, gravita-se para essa potencial automação. O que acontece com a necessidade de expertise ou de skill? Ela desaparece? Não. Para fazer um bom discovery, eu sigo apostando que ver a letrinha PM lá significa trazer contexto do meu negócio. Significa entender o meu cliente ou o meu usuário. Então, tem coisas por baixo do nome PM ali. O que faz um bom PM? Então, esse input ainda é necessário no meu processo. Não necessariamente por um papel humano chamado PM. A mesma coisa para um designer. Para fazer um bom discovery, tem técnicas de exploração. Mas não necessariamente mais eu preciso de uma pessoa chamada designer. Ou eu preciso dos modelos com que o design costumava operar. Por exemplo, entrevistas. Eu posso ter uma capacidade agora infinita a meu favor de exploração de dados para geração de insights que antes a gente não tinha. Então, os skills são importantes. Padrões de engenharia, design system, cyber, arquitetura, landscape de dados, mas para fazer o quê? Para botar guardrails nessa execução. Para dizer, gente, você opera aqui, esse é o teu espaço de autonomia. Se você vai criar uma solução, é com esses padrões que você tem que operar. Então, a palavra skill, que muito tempo levou a gente a expertise, a conhecimento, ela não deixa de existir, mas ela passa a ser insumo para uma nova tecnologia que tem uma capacidade e a velocidade de processar e fazer coisas muito maior do que a nossa e, em muitos casos, também melhor. Por quê? Porque ela tem a capacidade de projetar cenários e cruzar informações além do que a gente é capaz de fazer. Então, quando bem guiada, quando bem cercada, a capacidade de executar é muito mais potente do que o de um único indivíduo, de um ser humano. E o que acontece com a gente? A gente desaparece do ecossistema? Não. Mas o nosso papel muda. O nosso papel muda para criar essas entradas, esses guardrails, essas expertises. O nosso papel passa a ser de orquestrador deste processo, ou orquestradora. Quem é que conhece esse ponta a ponta? E quando eu digo isso, já não vou entrar, senão eu não saio daqui hoje, mas existe um desafio gigantesco das nossas empresas e organizações em entender o que é um ponta a ponta de verdade. O que é uma cadeia de valor que sai de uma função. Então, isso gera pressão às nossas estruturas organizacionais de forma bastante intensa. Porque quando você olha um processo numa empresa de verdade, não só a partezinha da minha área, isso cruza estruturas. Então, se a gente quer que a nossa automação nos leve ao melhor na sua execução, isso vai pressionar as estruturas organizacionais sim ou sim. Tá? Então, uma pessoa passa a poder comandar muitos agentes. Ela passa a ser um orquestrador. Então, qual que é o papel do humano, em maneira geral? Primeiro, ele tem que alinhar a estratégia. Né? A que serve aquela solução ou aquela execução de um processo? Veja bem, a gente falou, o gargalo não é mais executar, é executar coisas que pouco importam, ou coisas mal executadas, que é um risco, na verdade. Né? Mas o gargalo mudou de lugar. Executar agora é fácil, é rápido. Eu preciso garantir que eu estou apontando esse foguete para o lugar certo. Então, alinhar a estratégia, olho na ética e olho em risco, guardrails. Definir a intenção daquela execução e o que é bom o suficiente. Isso aqui parece trivial, mas não é. Porque lembra-se, a cada iteração ou execução tem custo, tem o bendito dos tokens, tem os modelos por trás. Então, entender o bom o suficiente faz uma parte importante dessa estratégia de execução.
Validar as decisões críticas e ambíguas, porque o agente também decide, hein? Agentes também têm capacidade de decisão, ainda mais quando você vai encadeando, você vai criando o espectro de decisão desse mecanismo. Depois eu vou falar um pouco do grau de liberdade que a gente quer dar para isso. Orquestra a execução e a colaboração, inclusive entre humanos com agentes, e é responsável pelo resultado. Um grande nó que tem nessa história é quem é responsável por alguma coisa que uma IA ou um agente de IA faz. Sorry, quem definiu a intenção. Quem definiu a intenção? Você é responsável por aquela execução que está ali feita com algum grau de automação. Então, uma discussão importante a ser feita processo a processo é qual é o papel do humano neste loop de execução. A gente pode ter o papel do humano, e esses nomes são de mercado, não são da minha cabeça, tá? Humano dentro do loop, primeira coluna, humano on the loop, a segunda coluna, e humano out of the loop. O que quer dizer que, na primeira coluna, quando o humano está no loop, ele tem que aprovar ou corrigir esta execução. Então, eu tenho que modelar o meu processo de maneira que eu tenha os gatilhos e eu consiga enxergar em que outputs gerados pelo processo eu tenho que entrar como accountable por isso, para aprovar ou corrigir. Então, quando a gente fala de decisões legais, financeiras, sensíveis, que seja, a gente recomenda hoje, com a foto de hoje, amanhã pode ser diferente, que o humano esteja neste papel, comandando mais fortemente o loop. Ou o humano pode ser supervisor, o agente é mais autônomo, mas eu tenho mecanismos onde eu consigo fazer a dupla checagem daquilo que está sendo gerado. Ou eu posso falar, só vai agente, dou um nome bonito para ele, aperto o play, chamo ele do novo integrante do meu time e só vai. E eu crio algum mecanismo de auditoria, de amostra, de intervalo de tempo, aí depende do mecanismo que você quer gerar. Então, para simplificar, hoje a gente tem discutido a interação do humano mais ou menos nessas três gradações, porque ao identificar esse arquétipo, a gente modela o processo a partir daí. Então perceba que o humano não desaparece, mas percebam que a responsabilidade desta pessoa, ela passa a ter um guarda-chuva de habilidades diferente de que falar, eu sou PM, eu sou designer, eu sou gestora de projetos, eu sou engenheira ou eu sou cientista de dados. E partindo de uma premissa, que o processo é muito bem guiado por esses skills, por quem conhece esse skill. Então, quem vai dizer os guardrails de design são pessoas que conhecem a disciplina de design. Então, como é que será a rotina dessas pessoas, né? Menos fazer, mais orquestrar, dirigir, né? E ser o grande agente responsável por esse processo, em que a execução é feita por agentes humanos e agentes de IA. Então, antes... Em geral, também não querendo ser exaustiva, mas só para ilustrar, a gente tinha tempo nos nossos times para codar funcionalidades, abrir tickets, atualizar boards, fazer as nossas cerimônias, stand-ups, status, revisar, não que as deles sejam status, é uma vírgula, né? Coisas distintas. Revisão daquilo que é feito por um colega, documentação, o que seja. E agora? Agora a gente pensa em fazer engenharia de prompts. Contexto, texto, tem toda uma lógica e um potencial reaproveitamento em fazer engenharia de prompts. Então, ainda não falei, mas tem uma palavra essencial aqui chamada governança, para escalar isso numa organização, que é um reuso muito bem orquestrado desse aprendizado de lidar com a IA e com esses agentes. Então, engenharia de prompts dá contexto, passa a ser atividades que tomam tempo de humanos. Curadoria dos outputs. Então, eu tenho que construir os guardrails de entrada, eu tenho que entender naqueles 3 arquétipos que eu falei qual é o meu papel nesse loop e garantir que eu tenho a curadoria no nível adequado dos outputs gerados por essa automação. Revisão de logs e decisões, alinhamento de intenção e risco, alinhamento de intenção, risco. Essencial. Qual é a intenção de execução de um agente? A que serve? Design de fluxo e métricas. Dados e olho de processo. A gente precisa entender processo. E para quem está aqui nesse ambiente, eu acho que a maioria, se não todos, em algum grau, já tem afinidade com isso. É uma expertise muito importante para o momento que a gente está. Então, como eu comentei, por bastante tempo, o nosso grande gargalo e o desafio dessa série histórica de falar de times que depois foram chamados squads, a hora que o Spotify bombou e etc., antes era time Scrum, depois virou squad, era a execução. A gente partiu daí, tanto que partiu da tecnologia. Depois, ao longo do tempo, não é à toa que a gente está aqui no evento da Business Map, que a gente foi mostrando, tá, eu até posso destravar isso aqui, mas se eu não arrumar o meu upstream, eu continuo com dificuldades de usar o máximo potencial dessa tecnologia. Então, por muito tempo, quais eram as métricas, as conversas que a gente tinha? Qual é a quantidade de trabalho entregue no intervalo de tempo? Vazão. Então, seja por story points, por quantidade de histórias, não importa, por até atividade, que seja. Então, um time de alta performance nesse contexto é aquele que entrega muito.
no sprint, ou no intervalo de tempo. Quando a gente fala da nossa capacidade em escala potencializada pelo agente de inteligência artificial, o alerta vai para as duas pontas agora. Ele sai da execução. Ele sobe para a exploração e meu espaço de oportunidade, onde eu devo apontar este meu foguete para explorar o quê? Resolver o quê? E como é que eu garanto que a saída está adequada? Gera o impacto que eu quero gerar e não me causa problemas maiores. Então, agora, a gente tem que botar ainda mais tempo no entendimento do problema e da oportunidade que eu tenho para explorar, sabendo que os próprios agentes são capazes de fazer isso em escalas absurdas, desde que bem guiados e alicerçados por boa informação. O agente executa e a gente checa se essa execução está adequada e dentro dos guardrails que a gente definiu. Então, um time de alta performance, ele gera muito benefício diariamente. Não é mais sprint. Eu tenho mecanismos agora para todo dia ter coisas resolvidas ou feitas a favor do meu negócio. Literalmente, diariamente. A rotina que a gente tem de times, isso aqui muda completamente. Você passa o dia com os seus poucos humaninhos, iterando o que foi feito ou o que você vai fazer, aperta o play, vai dormir, o bicho trabalha a noite inteira, amanhã quando você acorda, você tem novas coisas para validar. E assim vamos. E dependendo da autonomia que você quer dar, essa coisa já está até em produção. Você já vai lá e verifica qual é o outcome gerado a partir daquele output produzido. Você acorda o dia e fala, o que aconteceu com o meu cliente? A partir do deploy que o meu agente fez essa noite, da correção, bug fixes. Qual é o comportamento induzido do meu negócio a partir de então? Essa é a realidade que já tem muitas das empresas aí. E onde, obviamente, o mercado todo, cada um a seu momento, cada um com a sua estrutura, começa a apontar. E atenção, saiu um resultado bem recente da Bain Company falando cuidado em focar este foguete, esse potencial execução, no delivery. Quando se olha o processo, e aqui, claro, tem médias, medianas, que uma consultoria estratégica faz a partir das suas amostras, de que, em geral, o tempo de execução de uma solução técnica hoje navega por volta de 40%. Então, usando isso como uma referência no mercado atual, se a gente aponta todos os nossos esforços para o delivery, além da gente navegar no espaço de oportunidade, que deve rondar os 40% só, a gente ainda delarga dois extremos absolutamente importantes, que é garantir que eu exploro a oportunidade certa e é garantir que eu tenho a minha saída de maneira adequada. Então, como diria um espanhol, ojo, que aí mora o perigo. E é onde muita gente está colocando todas as suas fichas. Tá? Porque tem oportunidade óbvia de codificação. Mas cuidado. Seguindo um pouquinho a reflexão. Até o negócio travou. Então, alguns alertas. Quando a nossa capacidade de executar tende ao infinito, a nossa produção de solução que não move em ponteiros acontece em escala. Então, a famosa frase que a gente vem falando há anos neste mundo de agilidade organizacional é menos outputs, mais outcomes. Agora, mais do que nunca, porque a output está fácil de fazer. Se todo dia eu posso cuspir uma solução digital, além de aumentar a minha complexidade de landscape tecnológico, da minha arquitetura, da minha manutenção, do consumo de tokens, etc., se não me serve de muita coisa no negócio, essa curva vira rapidinho, passa a ser um péssimo negócio. Complexidade de parque tecnológico. Então, a arquitetura importa. Muita atenção à maneira como a gente aponta o foguete para construir coisas. A arquitetura importa, segurança também. Opção de modelos, curso de tokens e soluções aceleradas. Então, a cada dia, o mercado nos traz uma coisa nova. Ou é Anthropic, ou é OpenAI, ou é o Google, não importa. São modelos diferentes, são instrumentos construídos a partir desses modelos diferentes. Eles têm custos diferentes. E eles são rebuscados, refinados para coisas diferentes. Não é todo modelo que se usa para qualquer problema. A lógica de modelo, custo de token, solução e problema, ela não é óbvia. Então, construir middlewares internos, estruturas que são capazes de abstrair este modelo e dar a gente a flexibilidade de plugar e desplugar e de botar governança são essenciais para esse mundo criativo que nos cerca. E ética e compliance, responsabilidades claras sempre, porque isso aqui senão vira um buraco. Então, se o cenário está divertido e desafiador assim, o que agora passa a ser líder de equipe, líder de temas, líder de função? Então, se um agente entrega o output, quem que é o time? E se eu não sei direito, mas quem que é o time? Quem é que é líder desse time? O que acontece? Bom, o time, claro que essa é uma imagem gerada por IA, né? Obviamente, óbvio.
cuspido. Mas o time é mais ou menos isso aí agora, né? Você tem os humaninhos e você tem os agentinhos. Que, é sério, as pessoas botam nome, tal, cria ali uma relação emocional. Então, você tem agentes que fazem parte da dinâmica de trabalho cotidiana de uma equipe, querendo chamar de squad ou não. Então, o que faz um líder? Bom, um líder de um ecossistema humano IA, ele tem algumas preocupações, deveria ter algumas preocupações, no meu ponto de vista. Uma é a direção. Então, tradução clara da intenção àquilo que importa para aquela equipe formada por humanos e IA. Então, por quê e qual é o risco que a gente tem que discutir? Governança, guardrails, guardrails, guardrails. Um líder ou uma líder está dentro de um ecossistema de tomada de decisão. Então, esse ecossistema mais estratégico tem que trazer os guardrails adequados e tem que ser traduzidos na intenção daquele desafio que ali está naquela equipe. Então, isso é extremamente importante. Formação de talentos. A coisa vai ficando interessante, porque se eu hoje saio de um squad, já me dói, a gente fala, né, o squad tem confiança e etc. O que acontece se eu sozinha comando um ecossistema de 6 a 8 agentes? E eu saio da empresa? Até porque se eu faço isso hoje, já devo estar bem cotada por aí. O que acontece com a execução tremenda de 6 a 8 agentes comandada por mim? O que acontece com esse conhecimento? O que acontece com essa responsabilidade? E aí não é todo mundo está atrás dos sêniores. Beleza, hoje tem alguns sêniores. Quem que vão ser os sêniores de amanhã? Porque esses sêniores estão aí porque a gente foi júnior ontem. Pô, não queremos mais júnior. Faz como então, para o futuro? Então, quem está discutindo isso? Quem está olhando isso? As lideranças precisam formar pensamento crítico, definir estratégia de formação de pessoas e entendendo as capacidades necessárias para rodar a sua parte do negócio. Então, quais são os skills e os talentos e os olhos que eu preciso ter para aquilo que é o contexto onde eu atuo? E cultura, né? Porque cultura é resultado dessas interações e agora as interações não são só humanas. As interações são humanas e agênticas. E os agentes fazem parte do nosso workforce. Tem que ter identidade, tem que ter clareza de que acesso tem, quais são as responsabilidades que assume e assim por diante. Então, a responsabilidade segue sendo humana. O agente executa as tarefas. Agora, a prestação de contas é sempre de quem definiu a intenção. Então, decisão é um fator extremamente importante. Quem decide é aquela pessoa que arma o contexto e o prompt e define a intenção do resultado. Risco não se terceiriza. Risco sempre tem que estar na discussão e tem que ser mecanismos de guardrail e de checagem da saída. E ética, princípios são fundamentais. A gente tem falado pouco de bias, de vieses, mas não podemos esquecer que eles também estão aí e que o agente não tem pensamento crítico do que é certo ou do que é errado. É uma automação que a gente tem que ajudar a entender o que está por trás. Então, alguns princípios que precisam ser revistos no nosso dia a dia. O que é autonomia? Antes de um time, de um squad, agora de um ecossistema. Qual é a cadência que a gente quer impulsar? Porque a gente sempre falou de sprints, quinzenal, mensal, whatever. Agora isso aqui pode ser diário. O que é crescimento? Então, de especialista em código para um arquiteto de soluções agênticas. O que é carreira a partir de agora? Qual é o nível de especialização e onde a gente quer especialização no nosso ecossistema? O que vira registro e documentação? Que são artefatos que podem ser gerados ou autogerados por essa inteligência. E como a gente trabalha a confiança entre humanos e com os agentes, porque isso também é um fator importante. Algumas métricas não fazem mais sentido para o nosso dia a dia. Falar de velocity, story points, linhas de código, tickets, horas registradas, vazão por time. Agora, a gente deveria entender, mais do que nunca, já estava na mesa antes, cycle time por valor, custo por token, variável importante, qualidade sustentável, como é que a gente checa o output e retroalimenta, qual é a taxa de intervenção humana, como é que o aprendizado do ecossistema está sendo mensurado. Veja que as perguntas são outras. Portanto, as métricas dos sensores passam a ser outros. E para isso, o que a gente tem que desaprender? A gente tem que, mais do que nunca, parar de gerir microtarefas, não fazem nenhum mais sentido. Valorizar esforço bruto, atividade na raça. Silos de capacidades, as capacidades agora guiam em escala essa força agêntica. São skills que devem ser inputs do processo para todo mundo. Ser o único especialista, veja bem, agora você tem uma IA que certamente vai fazer melhor o que você faz, se bem guiada. Falo para mim também. Tá? Não serve para todo mundo. E esperar a tecnologia esfriar. Não, isso é novo, deixa aí, uma hora eu vejo. Please, não façam isso. Vejam já. Tá? O que a gente tem que redescobrir? Como é que a gente faz curadoria de intenção? Como a gente põe o ceticismo num lugar saudável? Então, a gente acredita, mas checa naquilo que a IA gera.
como a gente orquestra os nossos processos ponta a ponta, como a gente amplifica o julgamento crítico e como a gente faz a comunicação humana ser um grande diferencial. Então, para fechar, a maior barreira para adotar agentes não é técnica, é psicológica. Ela mexe com a nossa identidade de profissional. Então, se eu estou onde eu estou, não importa onde eu estou, é porque eu trabalhei assim e achei o meu caminho de sucesso. É hora de assumir que o sucesso do amanhã é diferente e que a gente tem que encontrar um novo caminho. Tá? Então, última página, para não ficar de fora, começa hoje, não deixa para amanhã. Adota um copiloto hoje, testa, mete a mão, aprende. Aprenda a escrever com intenção, porque isso faz a diferença na hora de você exercitar o dia a dia com esse copiloto. Escolha qual é a decisão que você vai revisar, aprofunda em algum tema para você entender a lógica. Redesenhe o processo ponta a ponta, para você ver o impacto até o final. Conecte com quem está testando ao redor, na sua comunidade ou na sua empresa. E, por fim, conte a sua história nova. Todos nós vamos precisar se reconstruir. Não deixe para amanhã, começa hoje, que a gente chega lá. Obrigado.